Muito antes dos rugidos dos dinossauros ecoarem pela terra, o mundo já pertencia a criaturas colossais. No ar, bestas com asas imensas cortavam os céus primordiais. E nas profundezas, titãs aquáticos reinavam absolutos sobre oceanos ferventes. Este é o mundo antes dos dinossauros, a era dos animais que governaram o céu e o oceano. Prepare-se para uma jornada pelas eras esquecidas do planeta. E se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveite para deixar o like e se inscrever, para mergulharmos juntos nas origens mais sombrias da vida na Terra. Nosso planeta ainda era jovem, uma paisagem caótica de vulcões em erupção, mares fervilhantes e um ar tão denso que parecia fumaça. Foi desse caos primordial que nasceram os primeiros e verdadeiros reis da Terra, muito antes de qualquer dinossauro pisar neste chão. Mergulhando nas águas escuras do antigo oceano Pantalassa, encontramos um reino de pesadelos. Criaturas gigantescas, com olhos do tamanho de escudos, dominavam o abismo. Não eram apenas animais. Eram predadores perfeitos, forjados no fogo da criação e temperados pelo tempo implacável. Para entender o poder desses seres, imagine uma criatura tão dominante que poderia engolir um tubarão branco moderno inteiro, com um único e devastador movimento. Esse era o Dunkleosteus, o primeiro imperador dos mares. Suas mandíbulas não tinham dentes, mas sim placas ósseas afiadas como lâminas de aço puro, capazes de esmagar qualquer coisa em seu caminho. Ele não era apenas um predador, era o terror encarnado das profundezas. Mas a dominação não se limitava às águas. Enquanto o mar rugia com a fúria de seus titãs, o céu se abria para novos e surpreendentes conquistadores. Esqueça os pássaros que conhecemos hoje. Estamos falando de insetos do tamanho de aves de rapina, libélulas gigantes, como a meganeura, com asas que refletiam o sol como espelhos de fogo, patrulhando os céus com uma agilidade mortal. Eles voavam em um mundo que ainda não conhecia os pássaros, um tempo em que a atmosfera era muito mais rica em oxigênio. Esse ar mais espesso permitia que esses invertebrados atingissem tamanhos absurdos, suportando asas imensas. Foi uma era em que o céu não pertencia às aves ou aos pterossauros, mas sim a esses incríveis pioneiros do voo. A Terra primitiva era um campo de batalha constante, um duelo de elementos entre fogo vulcânico e eras glaciais, entre mares que avançavam e montanhas que se erguiam. E em meio a esse caos, cada criatura travava sua própria guerra diária pela sobrevivência, uma luta brutal que moldou a evolução da vida. Enquanto o Dunkleosteus reinava, outros titãs surgiam no oceano primordial. Ancestrais colossais dos tubarões e das baleias começaram a aparecer, introduzindo novas estratégias de caça e defesa. Cada nova espécie era uma peça no complexo quebra-cabeça dos ecossistemas marinhos, cujas bases e estruturas influenciam a vida oceânica que vemos até hoje. Enquanto isso, nos céus, os gigantes alados não eram apenas voadores brutos. Eles começaram a desenvolver padrões de voo complexos, talvez formas primitivas de comunicação e táticas de caça em grupo. Eles foram os primeiros guardiões dos céus perdidos, estabelecendo os fundamentos para os predadores aéreos que, milhões de anos depois, dominariam os céus do nosso planeta. E o que dizer das profundezas mais extremas? O fundo do oceano era um império de segredos, um lugar onde a luz do sol nunca chegava. Ali, a vida florescia de maneiras bizarras e fascinantes. Seres bioluminescentes que criavam sua própria luz, predadores que usavam a escuridão como camuflagem e criaturas que sobreviveram por pura e genial adaptação a um ambiente de pressão esmagadora e frio eterno. Mas, como todos os grandes impérios, o reinado dessas criaturas estava destinado a um fim trágico. Não foi um asteroide, mas um colapso climático global, um evento de extinção em massa que apagou a grande maioria das formas de vida do planeta. Essa catástrofe
conhecida como a extinção do Permiano-Triássico ou a Grande Morte, foi um incêndio que limpou o palco, abrindo caminho para os gigantes que viriam a seguir, os dinossauros. Embora tenham desaparecido, o legado desses primeiros reis nunca se perdeu. O DNA de seus descendentes ainda pulsa em cada tubarão que patrulha os recifes, em cada libélula que dança sobre um lago. Eles foram os verdadeiros pioneiros da vida, os arquitetos originais da complexidade que vemos hoje. E assim, cada fóssil que desenterramos é mais do que um osso petrificado. É um fragmento de um mundo esquecido, o despertar de uma memória ancestral que nos lembra de que o planeta já foi dominado por seres que desafiam a nossa imaginação mais fértil. Antes dos dinossauros, antes do homem, o trono da Terra já tinha donos. Eram os titãs dos céus e dos oceanos. Curtiu essa jornada épica pelas eras perdidas? Se a resposta for sim, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para não perder as próximas aventuras e compartilhe este vídeo com aquele amigo que também é fascinado pela história do nosso planeta. Porque o passado ainda respira e ele quer ser lembrado. Obrigado por assistir e até a próxima!